Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos retomando o semestre e agora, depois de obrigações, nós vamos falar de responsabilidade civil. Nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer o nosso pacto inicial por meio do plano de ensino, né? Qual é o objetivo da disciplina de responsabilidade civil? Então essa disciplina, ela tem por objetivo estudar a teoria geral da responsabilidade civil e a sua natureza, dentro do contexto da dualidade, ora responsabilidade civil contratual, ora responsabilidade civil extracontratual. O que eu quero dizer com isso? Ora responsabilidade fundada no negócio jurídico e as suas consequências, e ora a responsabilidade civil fundada no ato ilícito decorrente daquela responsabilidade civil denominada de extracontratual. Além disso, né, isso vai ser enfocado a culpa, né, como obviamente algo importante para que a gente verifique dentro do contexto da chamada responsabilidade civil subjetiva, fundada na pessoa, aquela responsabilidade que recai na pessoa, né? Além disso, nós vamos estudar a teoria do risco, né? Nós vamos falar de responsabilidade civil subjetiva, mas também vamos falar da chamada responsabilidade civil objetiva. Além disso, nós vamos estudar o enfoque na responsabilidade civil objetiva no Código Civil e também em outras legislações, em outros microsistemas legais, os quais enfocam, né, também dentro da teoria geral da responsabilidade civil. Tudo isso, né, numa visão civil constitucional. O que nós vamos estudar então efetivamente? A responsabilidade civil, a evolução histórica desde a Lei das 12 Tábuas, desde o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, até a responsabilidade que é independentemente de culpa classificada. E hoje a doutrina avança ainda a temas ainda não muito, né, como é que eu diria, não muito utilizados, como sendo a chamada responsabilidade civil pressuposta, aquela que, havendo dano, surge o dever de indenizar. É uma tese específica que nós vamos conhecer também. Além disso, vamos conhecer os pressupostos da responsabilidade civil, né? A ação que pode ser comissiva ou pode ser omissiva, o resultado fundado num dano, o nexo entre a ação e o resultado e a conduta culposa que acaba sendo ainda prevalente no Código Civil com base no artigo 186. Além disso, vamos ver a responsabilidade civil objetiva, né? A responsabilidade civil objetiva nos microsistemas legais. Nós vamos estudar a responsabilidade civil profissional, com ênfase na responsabilidade civil do médico, do dentista, do advogado. Muito legal, pessoal. E havendo condições dentro do semestre, nós vamos ter alguns temas específicos, chamados tópicos específicos. Nós vamos ver responsabilidade civil, direito à imagem, a responsabilidade civil digital e, por último, a gente percebe a análise, né, com ênfase também, das excludentes de responsabilidade. A metodologia utilizada, né, em razão aí da pandemia, nós vamos nos valer das aulas dialogadas por meio de plataformas remotas, vamos nos apoiar na plataforma do Moodle para deixar os materiais, para fazer as avaliações, né? Ali a gente consegue fazer as nossas avaliações objetivas, as nossas avaliações subjetivas, abrir fóruns, debates, postar os trabalhos e assim por diante. E de forma, né, ao vivo, a gente entra por meio da plataforma do Teams, dentro dos horários indicados aí para a semana, que são os chamados horários de aula, né? Vamos procurar ter uma participação bem ativa, efetiva, e vamos criar, né, uma cultura de nós nos valermos, né, daquele conhecimento da semana. Nós vamos procurar aquilatar ao máximo, né, já avaliá-lo para que nós consigamos avançar, né, a todo o conteúdo programático previsto no semestre. Os critérios de avaliações
nós vamos discutir também pessoalmente por meio do Teams, mas vão das atividades complementares que eu deixarei na plataforma, fóruns, tarefas, simulados quiz, que são as questões objetivas, ou mesmo, né, as outras questões que serão abordadas aí no decorrer do bimestre, ok? E quanto à referência bibliográfica, pessoal, interessantíssimo com relação à responsabilidade civil objetiva e com relação à responsabilidade civil em geral, vamos dizer assim. Por quê? Porque na referência bibliográfica básica, nas referências, nós estamos indicando uma obra, né, do Pablo Stoso e do Rodolfo Pamplona, Novo Curso de Direito Civil, na editora Saraiva, uma obra que é interessante do professor Carlos Roberto Gonçalves, que fala da teoria geral da responsabilidade civil, e a obra do professor Tartucci. Na bibliografia complementar, nós temos um tratado do professor Rosenval, que está na edição de 2018, né, e que vocês podem acessá-la, né, por meio da Saraiva Digital. Olha que legal! Então aqui nós temos na básica o Pablo Stoso, Rodolfo Pamplona, o Carlos Roberto Gonçalves e o professor Tartucci. E na complementar tem um tratado do Rosenval, tem a obra do Pablo e do Rodolfo e também tem um tratado do Carlos Roberto Gonçalves, muito atualizados, né? São obras atualizadíssimas e que estão disponíveis para vocês pesquisarem na plataforma. Ok? Então, assim, num primeiro momento eram essas as questões que eu gostaria de abordar e depois nas aulas ao vivo, né, por meio aí da semana, por meio do Teams, a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Mas estamos muito motivados, acreditamos aí que teremos um semestre muito profícuo e vale a pena acompanharem a disciplina de responsabilidade civil, porque é uma área que eu atuo, é uma área que eu adoro, é uma área que vocês vão se familiarizar, porque depois das obrigações a responsabilidade civil vem com muita força, né, dentro do contexto do inadimplemento, seja contratual ou extracontratual, conforme nós dissemos. Tudo jóia? Então vamos lá, tenhamos um ótimo semestre, sejam bem-vindos à disciplina de Direito Civil 2 com o professor Marcelo Casseb.